Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Nossa Fauna. No Nossa Fauna de hoje, falaremos de um dos maiores representantes da nossa fauna, um dos mais bonitos, o lobo-guará, nome científico Chrysocium brachyurus. Se você conhece a história do lobo mau que come a Chapeuzinho e a vovozinha, se você conhece essa história com o lobo sempre sendo mau, esse vídeo de hoje é para você. Então vamos falar um pouco sobre as características dele e algumas curiosidades que eu acho que você ainda não sabe sobre esse bicho lindo na nossa fauna. O lobo-guará, do inglês man wolf. É o termo em inglês para lobo-guará. Ele é um mamífero canídeo do gênero Chrysocium. Ele é a única espécie do gênero Chrysocium. Sendo a única espécie do gênero Chrysocium, ele é o maior canídeo da América do Sul. Então, entre toda a América do Sul, ele é o maior canídeo que a gente tem e é, graças a Deus, um representante da nossa fauna. Sobre a ocorrência dele, ele vai ocorrer do nordeste do Brasil, principalmente das áreas de Cerrado, até o Pantanal. Ele ainda vai ocorrer ainda nos países da Bolívia, Paraguai, Argentina e, mais difícil de se ver, mas ele também pode ocorrer ainda no Uruguai. Os hábitos dele são crepusculares noturnos, então ele vai ter a maior atividade ao entardecer e durante a noite. Porém, durante o dia ele também pode ter atividade, principalmente das 8 às 10 da manhã. Geralmente eu deixo isso para o final, mas nesse vídeo eu quis falar antes. O site que eu uso, que é um site internacional de classificação de espécies de acordo com sua conservação e ameaça de extinção, o IUCN, vou deixar mais uma vez aqui embaixo o endereço do site. No site da IUCN, o lobo-guará, o Chrysocium brachyurus, ele encontra-se quase ameaçado. Essa categoria quase ameaçada quer dizer que ele está um fiozinho, vamos dizer assim, de estar completamente ameaçado e entrar em um nível mais preocupante de ameaça. Então ele é um bichinho que precisa ser preservado de todo jeito. Em relação ao hábitat, nós vamos encontrar o lobo-guará principalmente nas áreas abertas, em campos abertos, em pastos. E aí a ciência entende que pelo fato dele ter essas patas um pouco maiores, foi um processo de seleção natural para que ele pudesse andar nesses campos abertos onde que o mato, é mais alto. Lá na minha terra a gente vai chamar esse mato alto aí de colonhão. Então quando o colonhão está muito alto, quer dizer que o mato está muito alto. Então, além dos campos abertos, eu vou ter o lobo-guará também em todo o bioma cerrado. Em toda a extensão do bioma cerrado, eu vou encontrar um Chrysocium. Ele é um tipo de animal que precisa de uma grande área para poder crescer, uma grande área para poder exercer o seu nicho ecológico. Foram feitos alguns estudos, e aí se você quiser se você quiser ter acesso a esses estudos, eu vou deixar o link dos estudos nos quais eu me baseei para gravar esse vídeo aqui na descrição. É só você clicar no link e baixar. Alguns estudos falam que um lobo-guará adulto ele pode andar até 30 km por dia, então ele anda muito, então ele precisa de uma área maior para poder exercer o nicho ecológico. Essas andanças dele, o fato dele andar muito, vai ter um papel ecológico muito importante que eu vou te contar daqui a pouquinho. Eles são também animais extremamente territorialistas e que vivem sozinhos. Raramente você vai ver um lobo-guará andando com outro lobo-guará, a menos que ele esteja no período reprodutivo, que você vai ter a fêmea e o macho andando juntos. Como que eles vão marcar o território? Por meio do xixi e do cocô. Então eles vão fazendo xixi e fazendo cocô nos ambientes, e aquele lobo-guará que chega naquele ambiente e sente aquele cheiro, aquele cocô, ele já sabe que aquele nicho
né, aquele ambiente, aquele hábitat ali, já está sendo, vamos dizer assim, dominado por outro lobo-guará. Diferente, por exemplo, de um felino, né? Os felinos geralmente eles arranham, eles fazem xixi também, mas geralmente eles arranham os troncos das árvores para poder marcar o território. Então, se você caiu de paraquedas, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, inscreva-se aqui no meu canal, tá? Inscreva-se aí no meu canal, inscreva-se no meu canal, deixa o joinha lá, dá o joinha e ativa o balango-dango do sininho para você receber as notificações. Toda semana tem vídeo novo. Toda semana tem vídeo novo. Inscreva-se no meu canal. Em relação às características deles, segundo o site, segundo o Instituto Procarnívoros, que é um instituto de preservação de carnívoros que a gente tem no Brasil, vou deixar o link, né? Vou deixar o site aqui e vou deixar o link para você entrar no site deles também. Lá tem várias informações sobre vários bichos da nossa fauna, inclusive bichos que eu já falei aqui, né? A Eira barbara, que é a Irara e outros bichos, e sobre o Crisóstomo brachyurus você também encontra informações lá no site da Procarnívoros. Então, segundo a Procarnívoros, eles são bichos onívoros. O que é um bicho onívoro? É um bicho que come de tudo. Ele vai comer principalmente uma fruta chamada de fruta do lobo. A fruta do lobo é produzida por uma árvore chamada de lobeira. Então não vamos confundir as coisas. Lobeira é a árvore que produz a fruta do lobo. Ele não vai comer a árvore, ele vai comer apenas a fruta que é chamada de fruta do lobo, justamente porque é a principal fruta da qual ele se alimenta. Além da fruta do lobo, ele também vai se alimentar de uma outra planta chamada araticum. Ele vai se alimentar também principalmente de roedores, de aves e de tatus. E aí entra a importância ecológica que eu quero frisar aqui com vocês. Ele come basicamente quase todas as frutas das árvores nativas do cerrado. Não só a lobeira, né, não só a fruta do lobo e nem só a araticum, mas várias outras espécies de plantas que produzem frutos nativos do cerrado, ele se alimenta delas. Quando ele se alimenta desse fruto, ele come o fruto com a semente. À medida que ele vai andando, e eu já te falei que ele pode andar até 30 km por dia, à medida que ele vai andando, ele vai fazendo a dispersão de sementes. Eu já falei isso aqui outras vezes, mas a dispersão de sementes ela é extremamente necessária para que haja biodiversidade, para que as florestas, para que os biomas, para que os ecossistemas se mantenham nessa dinâmica ecológica que a gente já tratou aqui outras vezes. Então ele é um dos maiores, se não o maior mamífero dispersor de sementes do bioma cerrado. Pelo fato dele andar muito, igual eu te falei, um lobo adulto ele pode andar até 30 km por dia. À medida que ele vai andando, ele vai cagando. E à medida que ele vai cagando, ele vai fazendo a dispersão de sementes. Isso é extremamente importante para a dinâmica dos ecossistemas e para a ecologia em si. Bom, falando um pouquinho mais sobre as características dele então. O peso vai variar entre 25 e 30 quilos e a altura vai ser em torno aí de 80 centímetros. Então ele tem quase 1 metro de altura. Ele tem, né, diferente de outros lobos, do lobo norte-americano, do lobo europeu, ele tem, né, a característica de ter as patas dianteiras e traseiras, os membros anteriores e posteriores bem alongados. Então ele é um bichinho que tem essa característica de ter essas patas bem alongadas. Isso a ciência fala que é provavelmente pelo fato de que eles precisam andar no capim alto. Andar no capim alto e ter esses membros maiores facilitam a passagem dele por esses campos onde tem muito capim, como eu já falei com vocês. Eles vivem mais ou menos aí 16 anos, né? Mais ou menos 16 anos. A pelagem dele é de um vermelho alaranjado e eu vou ter as extremidades pretinhas. Eles vão ter uma crina preta, como está aparecendo aí no vídeo, uma crina preta, as pontinhas das orelhas e as pontinhas das patinhas também tem um pelo mais escurecido, um pelo mais preto. Uma outra característica dele também que é diferente dos outros lobos, do lobo norte-americano e do lobo europeu, é que as orelhas dele são muito grandes, né? Ele tem orelhas compridas. A ciência fala que ao longo da evolução ocorreu um processo de seleção natural que selecionou os indivíduos cada vez mais com as orelhas grandes. Não é olheira não, gente, é
É orelha, pelo amor de Deus. Por quê? As orelhas grandes permitem com que eles escutem a presa com mais facilidade. Então o roedor, quando ele vai andando ali no meio do capim, no meio do mato, ele escuta o roedor e ele consegue capturar esse roedor. Inclusive é muito bonitinho, eu vou colocar aqui um pouquinho da imagem dele capturando, né? Capturando tatu, capturando o roedor. Ele anda assim, projeta a orelhinha para poder escutar e dá um pulinho assim, ó, tipo cachorro doméstico não dá esse pulinho, ele dá o pulinho em cima da presa e aí já abocanha a presa para poder comer, seja um roedor, seja um tatu, seja uma ave. Outra característica muito legal é que eles são monogâmicos facultativos. O que quer dizer isso? Geralmente quando um casal de lobo-guarás se formam, eles ficam juntos durante toda a vida. Então raramente vai haver uma troca de casais, no sentido que se um membro deles, ou tanto o macho quanto a fêmea morrer, dificilmente eles vão arrumar um outro parceiro. Então eles são fiéis a esse parceiro para a vida toda. Legal pra caramba. Isso geralmente não são todos os casos. Daí que vem, né, a dificuldade de você ter uma reprodução de lobo-guarás em cativeiro. Porque se você tem um casal de lobo-guarás em cativeiro e um desses do casal, ou o macho ou a fêmea morre, dificilmente eles vão encontrar outro parceiro para poder reproduzir. Então é muito difícil de você ter reprodução de lobo-guará em cativeiro. Em relação aos predadores, ele é um predador, mas será que ele tem predadores naturais? Tem predadores naturais. Quem são os animais que predam os lobos-guarás? São as onças, tanto a onça parda quanto a onça pintada, né? Tanto a pantera onca quanto a puma concolor. E aí eu queria falar um pouquinho com vocês aqui sobre as regras de nomenclatura. Nos primeiros vídeos, né, os meus editores aqui, eles usaram uma fonte que isso não ficou muito bem claro, mas à medida que os vídeos nossos estão acontecendo aqui, a gente está corrigindo isso. Como que é a regra de nomenclatura? O nome científico ele sempre vem acompanhado de dois nomes. O primeiro nome refere-se ao gênero e o segundo nome refere ao que a gente chama de epíteto específico ou espécie específica. Então o primeiro nome sempre tem que vir escrito com letra maiúscula e o segundo nome sempre escrito com letra minúscula, igual eu vou colocar aqui, Crisócio braquiurus. Beleza? Fino demais, né? Então, para completar aqui as características deles, eles vão ser parentes um pouco distantes do que a gente chama de cachorro vinagre, que é o Speotus venaticus. Por que eles são parentes? Na verdade, eles são do mesmo filo, mesma classe, mesma ordem e mesma família. Quando chega em gênero, obviamente eles vão ter gêneros diferentes. O Speotus é do gênero Speotus, né? O lobo-guará é do gênero Crisócio, mas eles são parentes distantes, né? Tem um parentesco ainda que distante, mas é o canídeo. O que mais se aparenta com ele é o que a gente chama de cachorro vinagre, Speotus venaticus. Outra curiosidade bem bacana do lobo-guará é que se você assistir a um filme gringo e tiver um lobo, você vai ver essa cena aqui, ó. Ou seja, o lobo gringo, o lobo europeu, o lobo norte-americano, ele uiva. O nosso lobo-guará, que é o lobo mais lindo de todos, ele não uiva, ele late como se fosse um cão doméstico. Então é algo mais ou menos assim, ó. Eu tive a oportunidade, do tempo que eu trabalhei em campo, de ver um lobo-guará de perto. O Lu, que é esse biólogo parceiro aqui que forneceu todas essas imagens que vocês estão vendo aqui durante o vídeo, todas essas fotos, né? A maioria das fotos que a gente está colocando aqui foram o Lu que tirou. A maioria das fotos, não, todas as fotos que a gente colocou aqui foi o Lu que tirou. A maioria delas foram tiradas num parque que a gente tem aqui perto de Belo Horizonte. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, você não é de Minas Gerais, existe um parque aqui perto da capital chamado Parque Nacional do Caraça. Lá existe uma igreja, um santuário, um colégio, que funcionava um colégio antigamente, e o padre lá de noite ele tem costume de dar comida para os lobos, para o lobo-guará no caso. Então se você for lá e passar a noite lá, você tem grande chance de ver o padre dando comida para o lobo. Quando eu vi o lobo de perto, foi quando eu trabalhava como biólogo em uma mina lá em Conceição do Mato Dentro. Teve um dia que um lobo-guará ele caiu dentro de um container. Eles usavam um container para colocar o lixo, né? Ele foi pulando de container em container, então ele ia pulando de
container em container para poder mexer no lixo e procurar comida. Só que chegou uma hora que ele pulou num container que estava vazio. Aí ele caiu lá dentro do container. E aí foi aquele rebuliço todo. Chama os biólogos, chama os biólogos. Chamaram a gente, chegou lá, ele estava dentro do container desesperado, latindo para tudo quanto é lado. E aí foi um furdunço desgramado. Até a gente explicar para a maioria da galera, gente, isso não é momento de tirar fotos, isso não é momento de fazer vídeo, isso não é um momento de estressar o bicho. Deixa o bicho em paz que a gente vai cuidar dele. E, graças a Deus, com muito trabalho, com muito esforço, a gente conseguiu soltar ele e ele foi ter a vidinha dele para lá. Eu espero que ele esteja vivo até hoje. Bom, e por último, existem várias iniciativas, graças a Deus, para a conservação dos lobos-guarás, né? O Instituto Pro Carnívoro é um deles e a gente tem outros aí espalhados pelo Brasil. A única crítica que eu tenho a fazer é que eu já vi e já tive acesso a essas informações de que os lobos-guarás, alguns espécimes de lobo-guarás são exportados para fora e aí são mandados filhotes para zoológicos de outros países. Eu tenho uma visão um pouco diferente a respeito disso aí. Para mim, animal, né, bicho nativo, é para ficar no seu próprio país. Ah, professor, mas a gente não tem o leão, não sei o que, não sei o que. Tudo bem, é uma forma de conservação, mas se quer conservar, conserva aqui. O que tem outros países? A China, você chega lá na China, tem um lobo-guará, para quê? Não faz sentido nenhum. Beleza, meus queridos? Muito obrigado para quem assistiu. Mais uma vez eu peço aí, quem ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu gostei se você gostou. Se você não gostou, você deixa o seu gostei também do mesmo jeito, tá? Não tem problema. Ativa o balango-dango do sininho, beleza? Foi um prazer mais uma vez dividir conhecimentos com vocês. Eu estou aceitando sugestões sobre novos bichos para a gente falar, então manda aqui nos comentários as sugestões, o que vocês acharam, o que a gente pode melhorar em questão de áudio, vídeo, produção aqui no canal, bacana? Então foi um prazer nosso, uma explosão de alegria, manda em brasa, beijo, tchau, juízo e até o próximo Nossa Fauna.